Ele roubou minha vida inteira. Eu descobri que meu melhor amigo estava vivendo a minha vida no dia em que ele agradeceu meus pais por tudo que fizeram por ele. Eles sorriram, orgulhosos, como se ele fosse um segundo filho. E talvez fosse mesmo. Só que ninguém percebeu quando ele começou a ocupar o meu lugar. A gente se conheceu no ensino médio. Ele era carismático, engraçado, o tipo de cara que entra num lugar e já domina a conversa. Eu era mais quieto, mais estratégico. Sempre fui o que planeja, não o que aparece. No começo, a amizade parecia equilibrada. Eu ajudava ele a estudar. Ele me ajudava a socializar, mas tinha um padrão que eu ignorava. Minhas ideias viravam histórias dele. Se eu comentava um projeto, ele contava para os outros como se fosse algo que a gente estava fazendo. Se eu apresentava algo na escola, ele fazia questão de complementar. E roubava a atenção. Eu achava que era parceria. Não era. Era apropriação suave. Quando decidimos abrir um pequeno negócio online na faculdade, fui eu quem montou tudo. Plano, fornecedor, logística. Ele ficou responsável pelas redes sociais. Em 2 meses, todo mundo associava a marca a ele, porque ele aparecia. Ele falava, ele se vendia. Eu trabalhava nos bastidores. E comecei a perceber que sempre que alguém elogiava algo técnico, ele respondia: "Ah, eu que tive essa visão. Eu corrigia às vezes." Ele ria. "Relaxa, a gente é a mesma coisa." Mas não éramos. Com o tempo, ele começou a frequentar minha casa mais do que eu. Jantava com meus pais, viajava com a gente, sabia detalhes da minha infância. E usava isso. Ele sabia como agradar meu pai, sabia como fazer minha mãe rir. Eu achava bonito. Lealdade. Hoje eu sei que era infiltração. O estalo veio anos depois. Nosso negócio cresceu. Recebemos proposta de investimento. E na reunião, o investidor fez perguntas técnicas. Ele travou. Eu respondi tudo. No final, o investidor disse: "Então você é o cérebro da operação." Eu vi algo no olhar dele naquele dia. Não foi orgulho, foi ameaça. E foi ali que a competição silenciosa deixou de ser invisível. Eu só ainda não sabia o quanto ele já tinha tomado. Depois daquela reunião, ele mudou. Não de forma óbvia, mas estratégica. Começou a tomar decisões sem me consultar. Fechava reuniões rápidas, sozinho. Respondia a clientes importantes antes que eu visse. Criava narrativas onde ele parecia o fundador principal. Quando eu confrontava, ele suavizava. "Você sabe que eu sou melhor na comunicação." Cada um tem seu papel. Mas o papel que ele estava desenhando para mim era invisível. Comecei a perceber que meu nome aparecia menos nas apresentações. Ele passou a usar "eu", onde antes dizia "nós." Pequenos ajustes de linguagem, grandes mudanças de percepção. O golpe real veio quando ele sugeriu formalizar a sociedade com um novo contrato. Só para organizar melhor as funções. Eu confiei. Sempre confiei. Assinei sem revisar com cuidado. Erro meu. Meses depois, descobri que minha participação tinha sido diluída, legalmente, silenciosamente. Quando confrontei, ele ficou ofendido. "Você acha que eu te passaria para trás?" A pergunta não era inocente. Era manipulação, porque ele sabia que eu valorizava lealdade acima de tudo. Ele virou o jogo. Disse que eu estava paranoico, que o estresse estava me afetando, que eu estava sabotando a própria parceria. E eu quase acreditei, até que algo aconteceu fora do trabalho. Minha namorada terminou comigo. Disse que eu estava distante, que parecia sempre em segundo plano. Eu perguntei o que ela queria dizer. Ela respondeu: "Parece que você vive na sombra dele." A frase doeu mais que o término, porque eu comecei a conectar pontos. Eventos sociais onde ele falava por mim. Situações em que ele fazia piadas me diminuindo. Momentos em que ele contava minhas histórias como se fossem dele. Ele tinha ocupado espaços profissionais e estava ocupando os pessoais. Eu comecei a revisar tudo e percebi algo perturbador. As oportunidades que eu perdia frequentemente apareciam para ele depois. Uma indicação de cliente, um convite para palestra, um contato estratégico.
Era coincidência demais. E quanto mais eu investigava, mais claro ficava. Ele não queria parceria. Ele queria protagonismo. E eu era útil enquanto servisse como estrutura invisível. Mas quando começaram a reconhecer meu valor diretamente, eu virei risco. E gente que vive de imagem não tolera risco. Eu ainda não sabia como provar. Mas eu já sabia que não era paranoia. Era padrão. E o padrão estava me custando identidade. A confirmação veio da forma mais silenciosa possível. Um cliente antigo me ligou. Ele achava que ainda estava falando comigo como responsável técnico. No meio da conversa, soltou: "Ainda bem que você aprovou aquela mudança estratégica que seu sócio sugeriu." Eu fiquei em silêncio. Que mudança? Ele explicou detalhes de um contrato que eu nunca tinha visto. Eu desliguei com o estômago revirado. Não era só narrativa. Ele estava tomando decisões estruturais sem mim. Eu entrei no sistema da empresa naquela noite. Revisei e-mails, contratos, autorizações. Meu acesso estava limitado, gradualmente, sem que eu percebesse. Algumas permissões tinham sido alteradas meses antes. Eu não tinha notado, porque eu confiava. Confrontei ele no dia seguinte. Levei os documentos impressos. Ele não negou imediatamente. Ele suspirou. "Eu fiz isso porque você anda inseguro. Eu precisava proteger a empresa." Proteger. A palavra que pessoas controladoras adoram usar. Eu senti algo quebrar ali. Não era só negócio. Era identidade. Eu construí aquilo. Cada fornecedor, cada planilha, cada processo. E ele estava reescrevendo a história como se eu fosse um assistente. Eu disse que queria rever o contrato. Ele ficou frio. "Se você quer sair, sai. Mas não destrói o que a gente construiu." De novo, culpa invertida. Ele estava me apagando. E eu que estaria destruindo. Naquela noite, fui jantar na casa dos meus pais. Ele já estava lá, rindo com meu pai, contando histórias sobre como ele começou a empresa. Começou. Eu ouvi ele usar essa palavra. Meu pai olhou para mim e disse: "Você deu sorte de ter um amigo desses." Eu não corrigi. Mas algo dentro de mim decidiu que aquilo não continuaria. Pela primeira vez, eu senti raiva sem culpa. Não porque ele estava crescendo, mas porque estava crescendo em cima de mim. E eu percebi uma verdade desconfortável. Eu sempre fui o cérebro, mas deixei ele ser a voz. E no mundo real, quem controla a narrativa controla a percepção. E quem controla a percepção, controla a história. Só que ele esqueceu um detalhe. Eu tinha os registros. Eu tinha os dados. E diferente dele, eu não precisava parecer. Eu precisava provar. Eu passei as semanas seguintes em silêncio. Mas não era mais o silêncio ingênuo. Era estratégico. Comecei a salvar tudo. E-mails antigos mostrando quem iniciou negociações, conversas com fornecedores, primeiras versões de projetos com meu nome. Voltei ao começo. Porque quem quer recuperar identidade precisa reconstruir a própria linha do tempo. Descobri algo pior do que imaginava. Ele tinha alterado descrições no site da empresa, onde antes dizia fundadores, agora estava só o nome dele. Meu nome aparecia como diretor técnico, rebaixado, sem conversa, sem aviso. Eu senti vergonha, não por ele, por mim, por ter permitido que a confiança substituísse verificação. Mas vergonha não resolve, prova resolve. Marquei uma reunião formal. Dessa vez, não foi conversa de amigo. Foi reunião de sócio. Levei advogado. Ele chegou sorrindo, confiante. Até ver que eu não estava sozinho, o sorriso mudou. A conversa foi objetiva. Apresentei documentos mostrando a alteração de contrato sem comunicação adequada. Apresentei registros de decisões tomadas unilateralmente. Apresentei inconsistências financeiras. Ele tentou minimizar. Isso é exagero. A gente sempre resolveu tudo entre nós. Meu advogado respondeu. Empresa não se resolve com memória afetiva. Silêncio. Pela primeira vez, ele não conseguiu usar carisma. Não conseguiu inverter culpa, porque ali não era sobre narrativa. Era sobre papel. E papel não ri de piada. Ele começou a perder a calma. Não gritou,
mas a máscara escorregou. Você sempre foi inseguro. Eu carreguei isso aqui nas costas. Eu olhei para ele, e pela primeira vez não senti amizade, senti clareza. Você carregou a imagem. Eu carreguei a estrutura. A negociação durou horas. No final, ficou acordado que eu sairia. Mas não vazio. Minha parte seria reconhecida, financeiramente, legalmente, publicamente. Quando saí daquela sala, senti algo estranho. Não era vitória, era luto. Porque eu não estava perdendo só um sócio. Eu estava enterrando a ideia de amizade que eu defendia há anos. E o mais doloroso não foi descobrir que ele me usou. Foi perceber que, em algum momento, ele decidiu competir comigo. E eu nunca soube que estava numa disputa. Mas agora eu sabia. E quando você descobre que estava sendo apagado, a única escolha possível é reaparecer. A saída foi oficializada um mês depois. Documento assinado. Transferência feita. Comunicado público publicado. No texto, ele escreveu: após anos construindo essa empresa, decidimos seguir caminhos diferentes. Decidimos. Eu quase ri. Mas deixei passar. Porque dessa vez eu não precisava corrigir cada detalhe. Eu já tinha recuperado o que importava. Nos bastidores, a reação foi interessante. Alguns clientes me ligaram direto. Disseram que sempre souberam que eu era o responsável técnico, que percebiam quando eu estava ausente das decisões. Outros ficaram surpresos, porque para eles, ele era a cara da empresa. E foi ali que eu entendi o tamanho da narrativa que ele construiu. Ele não roubou só funções, ele roubou percepção. Nas semanas seguintes, eu senti um vazio estranho. Eu tinha dedicado anos àquilo e, mesmo sendo injustiçado, ainda era parte da minha história. Mas, diferente do que ele dizia, eu não estava destruído. Eu estava livre. E liberdade tem um gosto estranho no começo. Você acorda sem urgência, sem disputa silenciosa, sem precisar provar que merece estar ali. Comecei a reconstruir algo novo, sozinho, menor, mas meu. E foi curioso perceber como as coisas fluíam diferente. Clientes que valorizavam clareza ficavam. Parceiros que buscavam imagem iam atrás dele. E estava tudo bem. Um dia, meses depois, encontrei ele num evento do setor. Ele estava cercado de gente, rindo alto, exatamente como sempre. Ele me viu, aproximou, tentou aquele sorriso antigo. E aí, irmão? Eu não senti raiva, só distância. Não me chama assim. Ele riu, sem graça. Você ainda guarda mágoa? Eu respondi com calma. Não. Eu só não confundo mais proximidade com lealdade. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. E ali eu percebi algo que nunca tinha notado antes. Ele precisava de plateia. Eu não. E isso muda tudo. Depois daquele evento, eu nunca mais procurei saber dele. Mas, inevitavelmente, notícias chegavam. Ele expandiu rápido, fez barulho, apareceu em podcasts, falava sobre liderança visionária. Eu assisti a um trecho por curiosidade. Ele contou a história da empresa, adaptada, polida, com ele no centro desde o início. Eu desliguei. Não senti revolta, senti confirmação. Ele sempre precisou ser protagonista, mesmo que para isso precisasse reescrever o passado. Mas algo interessante aconteceu no ano seguinte. Um dos maiores clientes dele entrou em contato comigo, discretamente. Disse que havia inconsistências técnicas, que as decisões recentes não estavam sustentadas, que a estrutura que eu tinha montado estava sendo alterada sem critério. Eu ouvi, sem pressa, sem vingança. Só ouvi e percebi uma verdade simples. Imagem sustenta palco, mas não sustenta fundação. Meses depois, o mercado começou a comentar problemas internos na empresa dele. Nada escandaloso, mas instável. Eu não comemorei. Porque não era sobre derrota dele, era sobre coerência. Eu segui construindo, devagar, consistente, sem precisar diminuir ninguém para crescer. Um dia, encontrei meu pai tomando café comigo e ele disse: eu demorei para entender seu lado. Mas agora faz sentido. Não era um pedido de desculpa explícito, mas foi suficiente.
Eu não precisava que todos reconhecessem. Eu precisava reconhecer a mim mesmo. E hoje, quando olho para trás, entendo algo importante. Ele não roubou minha vida. Eu entreguei espaço demais para alguém que confundia a amizade com vantagem. A diferença agora é que eu sei identificar quando alguém está competindo comigo em silêncio. E não entro mais em disputa que eu não escolhi. Ele precisava ser visto. Eu precisava ser inteiro. E integridade é algo que ninguém consegue roubar. Só a gente permite perder. Eu perdi por um tempo, mas recuperei. E dessa vez ninguém vive a minha vida além de mim. 2 anos depois, eu não pensava mais nele todos os dias. Isso para mim já era vitória. Minha empresa estava estável, menor que a antiga, mas saudável, sem disputa silenciosa, sem necessidade de palco. Um dia recebi uma mensagem inesperada. Não era dele. Era de um ex-funcionário da empresa antiga. Ele saiu. Disse que o ambiente tinha virado competição constante, que decisões eram tomadas para impressionar investidores, não para sustentar resultado, que a base técnica, a que eu tinha construído, tinha sido desmontada aos poucos. Eu agradeci, sem deboche, sem satisfação cruel, só com a certeza de que estrutura importa. Semanas depois, encontrei ele novamente. Dessa vez, sozinho, sem plateia, sem riso alto. Ele parecia cansado. Tentou conversa casual. Você fez certo em sair. Não era pedido de desculpa, mas era quase uma admissão. Eu respondi. Eu fiz certo em me escolher. Ele ficou em silêncio. E pela primeira vez, não havia disputa no olhar dele. Só reconhecimento tardio. Eu não senti vontade de provar nada, nem de confrontar o passado. Porque eu já tinha entendido algo essencial. Algumas pessoas não querem parceria, querem espelho. E enquanto você aceita ser reflexo, elas brilham. No dia em que você decide ser fonte própria, elas perdem referência. Eu não odeio ele, não torço contra, mas também não romantizo o que foi. Aprendi que lealdade não é intensidade, não é proximidade, é coerência. E se tem algo que eu nunca mais entrego de graça, é meu protagonismo. Porque ninguém rouba sua vida inteira. Eles ocupam o espaço que você não protege. E hoje, eu protejo. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.